Sejam bem-vindos a mais um Papo de Prof. E o nosso tema de hoje é uma coisa que eu denominei de aula show. Vejam bem, para ser o elaborador de uma aula show, não bastava saber inglês, conhecer bem os alunos, dedicar-se horas a fio ao planejamento das aulas. A aula show era quase um dom divino. Ou você nascia na conjunção astral favorável, ou jamais seria capaz de alcançá-la. Quando eu comecei a dar aula em cursinho de inglês, a gente era obrigada a assistir às aulas de alguns professores mais experientes, quando eu estava na fase de treinamento, às vezes depois de ter começado a dar aula também. E aí, alguns professores, eles pareciam magos da aula. Era uma coisa assim, de outro mundo, sabe? Primeiro que tudo o que eles perguntavam parecia ter uma cadência, uma sequência. Sabe, o cara não parava, não dava pausa, o cara não suava, o cara não tinha um amassado na blusa, era uma coisa meio mística, assim. E eu pensava, gente, não é possível. Como é que esse cara consegue dar uma aula em que tudo tá encadeadinho, as piadas estão encadeadas, os alunos parece que servem ao propósito dele, parece que os alunos são dele, parece que tudo funciona nessa aula. Eu fiquei muito tempo, mas muito tempo, pra ter a sensação de que eu tinha dado a primeira aula show. Aí eu descobri algumas dicas, né, pra que essa aula show fosse possível. Podemos delimitar as características básicas da aula show da seguinte forma. 1. São perfeitas. 2. São perfeitas. 3. Demonstram um conhecimento superior que o professor tem em relação ao ponto gramatical a ser apresentado. 4. São rápidas e cheias de tiradas de efeito. Se você é professor e está em treinamento, fica tentando acompanhar os movimentos ilusionistas de quem expõe e tem certeza de que nunca conseguirá reproduzi-los. Você tinha que ter uma capacidade de fazer ligações entre temas muito grandes. Você começa a ver que tudo o que você está falando, ou tudo que o aluno está falando, precisa ser incluído naquela aula de alguma forma. E você está lá procurando se o verbo que ele está falando serve gramaticalmente para o ponto que você ia apresentar, ou se ele usou alguma conjunção que tenha na página do livro, que é para você dizer justamente, claro que seu avô desenvolveu uma hérnia, mas essa hérnia desenvolveu entretanto. E entretanto é justamente o tema da aula de hoje, que está na página 43. Abra a página, por favor. O entretanto aqui está sendo usado assim. E você já usou isso de alguma forma? Então eu comecei a ficar mestre do espetáculo, né? 5. Deixam você exposto. Dentre as tiradas de efeito, há sempre algumas que servem para desestabilizar o oponente, o aluno, de forma que ele não consiga dar respostas e o professor possa apontá-lo e rir de sua incompetência, alinhavando o bom relacionamento, entre aspas, né, estabelecido com ele, com um tapinha nas costas e você chega lá um dia. Eu comecei a reparar que essa aula tinha uns mecanismos que serviam somente para deixar o professor aqui em cima e o aluno aqui embaixo. 6. Deixam você exposto mesmo. Alguns dos truques utilizados para manter o aluno em seu lugar pequenininho de espectador eram trava-línguas, piadas em relação à sua vida pessoal que só o professor tem vocabulário para entender. Nesse caso, ele ri de você sem você saber exatamente do que ele está rindo. Nem os alunos, nem os professores estão muito atentos ao fato de que isso pode criar uma barreira gigantesca entre a pessoa que está ali na frente e o aluno que está ali sentado, como se já não bastasse a barreira da própria carteira, né? Todo mundo ali apertado naquela carteira meio tosca e o professor lá na frente, que é o único que está em pé, que é o único que está virado para todo mundo. Então, assim, não bastasse a barreira física, não bastasse o fato de que a gente já tem um sistema educacional que obviamente é hierárquico e que é para manter o aluno ali pequenininho mesmo, ainda tem essa política, esse mito, essa coisa da aula show. 7. Seguem a regra de ouro que diz: você é o único responsável pelo seu aprendizado. O professor nunca se compromete com você, até porque ele só se compromete com pessoas do mesmo nível. É muito difícil se livrar desse vício. Até hoje eu tenho resquícios. Eu fico pensando, se o sistema educacional muda mesmo, professores e alunos começam a trabalhar juntos e co-construírem todas essas coisas bonitas que a gente diz, será que vai ter espaço para esse exibicionismo todo? Eu acho que quando um professor se coloca diante do aluno, querendo que o aluno se sinta pequeno, querendo provar que ele tem muito conhecimento, é porque no fundo ele está muito inseguro.
E eu já passei por isso várias vezes. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha 19 anos, então muitas vezes eu ia com um plano de aula tão elaborado, tão pesado, tão controlado, tão, sabe, engessado e querendo tanto dar a tal da aula show, justamente porque eu estava me sentindo muito segura. Eu tinha medo do aluno perguntar qualquer coisa e eu não saber. Na verdade, eu tinha medo do aluno existir. Porque o aluno tem que existir na minha frente? Porque ele precisa ficar respirando assim na minha frente. Então eu acho que esse negócio tem muito a ver com a insegurança também.